De hoje é extremamente polêmico e necessário. Parece óbvio, mas precisa ser lembrado. Por que que você não consegue dizer não? Você sabe que isso é mais comum do que você imagina? Você sabe que isso é um problema que atinge diversas pessoas em diversos contextos, mas no ambiente profissional, isso sobrecarrega avassaladoramente as pessoas que não conseguem se colocar dentro desse movimento de dizer não. E a gente vai fazer uma análise, né, do porquê que você não consegue dizer não. Por que que você tem essa dificuldade de trazer para você a questão do limite do outro? Às vezes você está extremamente cansado, às vezes a sua agenda não tem mais um minuto sequer de respiro, de sossego. Mas quando o seu gestor ou um colega entra na sua sala ou vem do seu lado pedindo para você só mais uma coisinha, aquela palavra não trava na sua garganta. Você dá aquele sorrisinho, aceita, né? Mas por dentro você sente uma mistura de raiva e uma mistura de mais uma vez eu falei comigo. E saiba que é comum as pessoas não conseguirem entrar nessa dinâmica de colocar limites, mesmo sabendo que aquele próximo sim que ela vai dar pode ser um caminho muito desafiador. Pode ser que faça ela entrar em colapso. Pode ser que você já esteja surtando ou nem aguentando mais, mas você ainda assim não sabe dizer não. E hoje a gente vai entender um pouquinho nesse vídeo por que que o seu cérebro interpreta esse não como um perigo de morte, muitas vezes. E como a sua persona, né, um dos seus personagens aí, acaba asfixiando quem você realmente é. Você se torna uma pessoa prisioneira da própria gentileza, prisioneira da própria bondade. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu já fiz o projeto da Síndrome da Pessoa Boazinha. E por que que eu fiz esse parte desse projeto funcionar? Porque eu entendo que a pessoa pode sim ser agradável, mas ela não precisa ser excessivamente agradadora. Ela pode ser boa, mas ela tem um limite dentro dessa bondade, onde ela não precisa que as outras pessoas passem por cima dela efetivamente. E é uma síndrome onde cada vez mais a pessoa vai mergulhando, a pessoa vai tendo dificuldades, a pessoa vai tendo desafios e não percebe porque tem essa vontade genuína de querer ser uma pessoa vista, aceita, amada pelo grande outro que a gente colocou no nosso vídeo anterior. Se você não assistiu ainda, assista. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para receber os nossos novos vídeos, faça parte da nossa comunidade, compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu comentário do que você tem achado dos nossos conteúdos para ajudar a nossa melhora aqui na contextualização das informações. E a gente começa um pouco falando, né, sobre a questão da persona. Para o Jung, que é o meu pai amoroso da psicanálise clínica, né, e cuja eu sou fã, tanto dele quanto do Freud, o Jung diz que a persona é uma máscara que a gente usa para nos adaptar à sociedade. No mundo corporativo, geralmente a gente usa, né, na vida profissional, a persona daquele cara, daquela mulher infalível, né? Daquele colaborador sempre disponível, do empresário assertivo, do líder que está sempre online, 24 horas. Só que o problema é quando você se identifica tanto com essa máscara do profissional, do workaholic, da pessoa que trabalha demais, da pessoa que se entrega literalmente 24 horas ao seu trabalho, que você esquece que por trás da persona existe alguém atrás. Esse alguém é você. E aí, dizer não para a sua persona de profissional infalível
É como se você quebrasse o cristal. Por quê? Porque o teu cérebro pensa que se você negar uma tarefa, negar um trabalho, negar uma nova atividade, negar uma outra responsabilidade, as milhares de muitas que você já acumulou aí dentro da sua função, você tem medo de que essa imagem de perfeição que você vendeu para o seu ambiente de trabalho, ela se quebre, ela se estilhace, como aquele cristal que caiu no chão. Então você acaba não dizendo sim, porque você é extremamente eficiente, porque você é extremamente proativo, porque você é extremamente empolgado com aquilo que você faz, porque você é infalível. Ao contrário, você diz sim para manter essa aparência de que você é uma pessoa indestrutível dentro do seu ambiente profissional. E aí, enquanto a sua persona ela brilha, do outro lado, a sua sombra que carrega a sua exaustão, a sua indignação, a sua raiva, o seu cansaço, a sua dor, ela cresce na mesma proporção. E o que que acontece? Você forma, você acaba de formar, né, a ditadura da sua persona, que vai esmagando a sua sombra. E a sua sombra está como se fosse uma dinamite ali, pronta para explodir, pronta para ser reativada, pronta para ser engatilhada no melhor dos mundos. E você não se dá conta, e você não percebe, e você nem calcula esse sofrimento interno que você acaba provocando. Quando a gente traz tudo isso, né, toda essa visão psicanalítica, a gente tem a tudo isso somado o que Freud chamou do supereu, né? O super eu é aquele juiz interno herdeiro de todas as figuras de autoridade que você já teve na vida. Pai, mãe, tio, vô, vó, tia, cuidadores, pessoas ao seu redor, adultos, que muitas e muitas vezes esmagaram a sua criança com uma moralidade extremamente rígida. Sabe aquelas vozinhas que diziam para você assim: se você não fizer tudo isso, você é preguiçoso, você é preguiçosa. Se você decepcionar outra pessoa, você não tem valor, você não tem caráter. Se você não sabe aguentar tudo isso calado, quieto, você não tem valor nenhum. Se você não sabe assumir essa responsabilidade, ainda que esteja te matando, você é uma pessoa medíocre, você é uma pessoa menor. E o supereu é alimentado por essa moralidade rígida. E aí, o sim tóxico que você diz o tempo todo é uma tentativa desesperada de você diminuir esse juiz implacável, esse juiz interno que existe dentro de você. E ninguém melhor do que uma advogada para falar sobre juiz, né? Brincadeiras à parte, você não está a dizer sim para o seu chefe, mas você está dizendo sim para um fantasma interno que exige que você seja um herói, custe o que custar. Muitas e muitas vezes você sai e consegue tirar essa dinâmica de dentro de você no ambiente terapêutico, tomando consciência dessa realidade, porque às vezes ela está num nível tão inconsciente, tão profundo, que você não consegue acessar. E outra, a gente precisa investigar na sua criança psíquica, a sua criança interior, onde é que essa moralidade rígida tem a origem no seu HD, para que a gente possa desconectar esse fiozinho por inteiro, para que a gente possa fechar essa porta desse juiz implacável e deixar você ser a pessoa que você é. Não uma pessoa preguiçosa, não uma pessoa que não tem valor, não uma pessoa medíocre, mas a pessoa que sabe sim colocar limites nas relações dela e consegue se salvar quando coloca esses limites. Se salva de si mesma, porque ela, na realidade, acaba tomando o lugar desses juízes todos. O cenário ainda fica mais dramático quando a gente chega na neurociência. Nossa, Van, vai piorar? Meu Deus, vai.
Porque neurobiologicamente, na constituição do seu cérebro, aí esse cenário é mais desafiador. Existe um medo da exclusão, literalmente falando. Nosso cérebro é tribal. Ele precisa do grupo, ele precisa pertencer a algum lugar, ele precisa estar numa equivalência de relações. No passado, lá na nossa origem mais pré-histórica, né? Quando a gente era rejeitado pelo nosso grupo, a gente morria de fome ou a gente era devorado pelos predadores na floresta, nas tribos com as quais a gente convivia remotamente, né? E a gente tem essas memórias até hoje, porque o nosso cérebro ele exibe uma parte chamada de reptiliana, que é onde guarda todas essas memórias extremamente profundas e que você nem tem ideia disso. Você nasceu, teu cérebrozinho foi colocado lá, mas esse HDzinho de sobrevivência, ele tá lá, ativo, porque se você precisar, ele vai te proteger. E aí ele precisa dessa identificação. Então, quando você pensa sobre dizer não no seu trabalho, no escritório, na empresa, para o seu cliente, para o seu fornecedor, enfim, não sei para quem você trabalha hoje, a sua amígdala, lembra que a gente falou já dela, a amígdala é o órgão interno onde a gente tem a sensação nítida, né, da questão do medo, ela dispara o alerta de sobrevivência. O seu córtex pré-frontal, essa parte aqui da frente, sabe que você não vai morrer se você negar um relatório. Mas o teu sistema límbico, que é o nosso regulador emocional, sente como se você tivesse tomando um pedala Robinho, tivesse sendo expulso da tribo. O sim, então, ele é uma automedicação que você se dá para baixar a ansiedade de ser rejeitado. Olha que lindo, metaforicamente falando, né? Teoricamente falando, mas na prática, você nem lembra disso na hora. E o efeito colateral disso é um banho de cortisol que inflama o seu corpo. Cortisol é o hormônio do estresse. Toda vez que você está estressado, toda vez que você está nervoso, toda vez que você está ansioso, você dispara uma ducha potente de cortisol no seu corpo. E essa ducha, né, de cortisol inflama o seu corpo, fisicamente falando, inflama os teus órgãos internos, onde ela bate aí, e esgota a sua mente. Então, olha como é perigosíssima para a nossa saúde essa dinâmica de não saber dizer não. Como é que eu quebro esse ciclo, Van? Pelo amor de Deus, ajuda, né? Você precisa fazer a integração da sombra, porque o Jung já dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz ao seu redor, mas sim quando a gente torna a escuridão consciente. Vã, mas eu não tenho ideia de nada disso, eu nunca imaginei que isso acontecesse comigo, eu nem sei, na verdade, se isso está acontecendo comigo. Que tal a gente conversar na terapia? Que tal a gente fazer uma sessão diagnóstico? Vou deixar o link do WhatsApp aqui para você entrar em contato e agendar a sua sessão diagnóstico para a gente saber o quanto você não saber falar não para as pessoas está afetando a sua saúde física, mental e emocional. Esse é o meu trabalho, de fazer você olhar para essa situação de um lugar de consciência, para que você integre a sua sombra e que você acredite que você tem o direito de sentir raiva e de estar cansado, e que isso não torna você um profissional pior, mas torna você um ser humano, uma pessoa digna de respeito, uma pessoa digna de verdade. Essencialmente, duvide do seu super eu. Duvide que você precisa da aprovação de todos para ter realmente esse valor. Não é fácil fazer essa dúvida, principalmente se você almeja novas posições no seu trabalho. Não é fácil você
desvincular a necessidade de aprovação. Por isso que eu estou falando. Vamos marcar uma sessão diagnóstico. Vamos fazer terapia. Vamos trabalhar isso da base, para você ter essa ideia concreta de como é que você está funcionando. Critique a ideia de que a sua persona é você de verdade. Porque, novamente, a gente traz a ideia, você é muito maior do que aquilo que você faz. E comece com pequenos nãos em situações de baixo risco, que não vão te deixar com muito remorso, com muita culpa, né? Que vão levar você para um movimento de autodestruição. Treina o seu cérebro para entender que dizer não não é uma sentença de morte. E de que muitas vezes rejeitar outra pessoa não é essa ameaça de morte, literalmente falando. Comece a colocar limites nessas relações, ainda que pequenos, ainda que mínimos, ainda que façam você se sobressair em outro lugar. E dizer não para o excesso de sim que você fala durante a sua vida é dizer sim para a sua sanidade mental, é dizer sim para a sua saúde mental. Dentro de todo esse meu trabalho, juntando meu trabalho como terapeuta, juntando a minha experiência profissional como advogada, eu vi muitos sims que viraram processos de burnout. Então, não deixe que a sua máscara seja o seu túmulo. E se você assistiu o nosso vídeo até aqui e quer começar a liberar essa máscara, né, de necessidade de agradar, coloca nos comentários. A máscara caiu. Porque a gente vai falar mais sobre a verdade sempre do mundo corporativo, sempre do mundo profissional, criando uma nova mentalidade, melhorando a neuroplasticidade e criando uma comunidade forte para que a gente sobreviva e viva a nossa vida profissional de uma realidade extremamente mais saudável. E já deixa a dica, se inscreva no nosso canal, porque o nosso próximo vídeo tá magnífico. Nosso próximo vídeo você não vai querer perder, porque ele fecha essa nossa trilogia com chave de ouro. Eu espero você e te deixo aqui com meu grande beijo. E tô querendo saber o que você tá achando aí dos nossos vídeos, então coloca nos comentários porque eu quero saber.